Salve, os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos ver alguns tipos de conflitos e como que nós podemos lidar com esse conflito. Vamos, então, compartilhar aqui a tela de resolução de conflitos, que está. Vamos, então, dar início ao nosso estudo de hoje, para que possamos aprender um pouco mais a respeito das questões de resolução de conflitos. Nós, como cristãos, que devemos sempre buscar a paz em todo lugar que nós vamos, devemos saber como lidar justamente com esses momentos difíceis em que temos conflitos com outras pessoas. Nosso texto básico é Efésios 4, de 1 a 3. Nós já fizemos uma exposição desse texto, falando a respeito da humildade, da mansidão, da longanimidade, de suportar uns aos outros em amor. E isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isso deve ser feito em esforço, né? Esforçando-vos diligentemente, com todo cuidado, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, veja só, Deus nos criou a todos nós com propósitos, com significados diferentes, e justamente essas diferenças constituem o fator essencial nas nossas vidas para que dependamos e necessitemos uns dos outros. E por isso, né, devemos preservar a unidade em meio às nossas diferenças uns com os outros. E é justamente essas diferenças que vão criar o vínculo, né? Nós precisamos, onde eu tenho defeitos, onde eu tenho dificuldades, o outro irmão outra pessoa pode ter qualidades que suprem as minhas necessidades. E isso vai ajudar pode vir a unir e ajudar uns aos outros. Então, que o Espírito, né, Santo nos conduza a manter sempre este vínculo da paz. Então, alguns pré-requisitos para a resolução de conflitos que nós vimos, né? O que precede a paz são os pré-requisitos. Precisamos da humildade, precisamos da mansidão, precisamos de paciência e precisamos de tolerância amorosa. E há 3 tipos de conflitos, sempre 3 tipos de conflitos, e que nós devemos identificar. Existe aquele conflito que é causado pelas diferenças. Quais são esses conflitos causados pela diferença? Bom, eu já mencionei um há pouco tempo. Imagina Pedro, zeloso, né? O Pedro, ele era zeloso com relação às leis de Deus. Imagina Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Imagina o convívio dessas duas pessoas, perspectivas de vida diferentes, mas pessoas diferentes que serviram para os propósitos de Deus em união para o crescimento do reino de Deus. Então, nós temos aí questões somente de diferenças. Nós temos também o conflito de pecaminosidade. Gênesis 4, de 1 a 6, nós temos lá Caim e Abel, né, pecado, então, uma grande parte dos conflitos que nós temos são por questões pecaminosas. E interpretação e abordagem são aqueles conflitos que existem porque nós estamos interpretando a Bíblia, nós estamos interpretando a realidade e estamos cuidando dessa interpretação, lidando com a forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor de maneiras diferentes. E às vezes acabamos discutindo por causa disso. Então, precisamos saber lidar com esses 3 tipos de problemas. Justamente precisamos de 3 soluções diferentes. Você não vai tratar o pecado de diferenças da mesma maneira que você trata o pecado de um conflito de diferenças da mesma maneira que você trata um conflito pecaminoso. Você precisa lidar de maneira diferente. Então, quando nós estamos falando de diferenças, nós devemos ser tolerantes. Quando nós estamos falando de pecaminosidade, né, de conflito de pecaminosidade, nós devemos falar de arrependimento ou mudança, de mudar o comportamento. Então, veja, já não é uma questão de tolerância, nós não toleramos o pecado. Nós estimulamos, nós exortamos ao arrependimento, nós pregamos a palavra de Deus para que a pessoa se arrependa. Então, veja, há diferenças que devem ser toleradas, há pecados que não devem ser tolerados, eles devem ser estimulados
exortados ao arrependimento. E há diferenças de interpretação e abordagem bíblica, a interpretação da realidade como um todo. Então, para isso, nós precisamos do estudo bíblico. Às vezes a pessoa tem uma percepção errada da realidade e nós precisamos, então, de estudo bíblico para ajudar nisso. Então, conflitos resultantes de diferenças. A solução desses conflitos envolve a aplicação da tolerância amorosa. Então, precisamos aplicar a tolerância em amor. Para todos eles existe a tolerância, certo? Eu falei lá que então que para pecados não há tolerância. Não há tolerância, você não vai tolerar o pecado, mas a forma como você vai lidar com o pecado vai envolver também, vai envolver tolerância. Só que aqui o que nós vamos abordar é, principalmente nesta aula de hoje, nós vamos deixar a aula do pecado para a próxima aula, de problemas pecaminosos. O que nós vamos abordar aqui são problemas relacionados a diferenças. Então, nós vamos traçar algumas diretrizes para que nós possamos desenvolver tolerância no processo em que nós estamos de resolução de um conflito. Então, você vai ver coisas acontecendo, coisas estarão acontecendo ao seu redor. Imagina até mesmo dois conselheiros abordando o mesmo problema de maneiras diferentes. Devemos ser tolerantes uns com os outros. Nós não somos donos do saber. Deus é. E às vezes a perspectiva do outro está mais correta do que a minha. Então devemos exercer sempre tolerância. Então, aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Existem aquelas pessoas que só procuram coisas ruins. E ainda mais quando nós estamos brigados uns com os outros. Quando alguma coisa está nos incomodando e nós não gostamos daquela pessoa por algum motivo. Nós vamos procurar, nós tendemos a procurar coisas ruins nas outras pessoas. E precisamos procurar coisas boas nas outras pessoas. Lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos outros. Então, lembre-se do quanto Deus o fez dependente dos outros. Você precisa. Deus te uniu com aquelas pessoas, com o seu marido, com a sua esposa, por causa que há diferenças que fazem com que nos tornemos dependentes uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Então lembre-se que quando Deus o fez dependente dos outros. Lembra de Adão? Quando Deus olhou para Adão e disse que não era bom que ele estivesse só. Neste momento, Deus estava criando no coração de Adão a necessidade de dependência e fez a ele uma mulher que lhe fosse idônea para ser a sua auxiliar. Então, veja que interessante. Deus o fez o homem dependente e criou a mulher para ser a sua auxiliar. Somos dependentes uns dos outros. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião como resultado de você dar ouvidos a outras pessoas. Eu já notei muito isso na minha vida. Então eu percebo muitas vezes que eu sou teimoso. Eu falo, é assim que as coisas têm que ser. E depois eu percebo que as outras pessoas estão querendo o meu bem. E quando eu dou ouvidos àquela pessoa, muitas vezes a minha esposa, eu vou perceber o quê? Que se eu já tivesse dado atenção antes, muitos dos meus problemas já tinham sido resolvidos. Então, considere que Deus pode querer mudar a sua opinião, auxiliar você a entender, a compreender melhor o mundo, as circunstâncias ao seu lado, como resultado de você dar ouvido a outras pessoas. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias. Por exemplo, você não pode olhar para o problema doutrinário que a pessoa tem, alguma coisa da questão de percepção das escrituras que a pessoa tem, de maneira em coisas que não são primárias, né, que não envolvem a questão da salvação, e julgá-la ela por causa daquilo, e condená-la por causa daquilo. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias, se concentre naquilo que é essencial. Nós estamos falando aqui, é óbvio, de questões de fé. Quando você percebe que está julgando ou sendo crítico demais com alguém, em vez de você humilhar, em vez de você pisotear, em vez de você jogar na cara daquela pessoa, ore por essa pessoa. Ore. Você estará fazendo muito mais por ela do que julgando e criticando. Então, ore para que Deus dê sabedoria, ore para que Deus dê entendimento, para que Deus abra os olhos dessa pessoa. E assim, Deus que estará trabalhando na vida daquela pessoa e ele vai trabalhar muito melhor do que nós.
Às vezes nós não sabemos como chegar naquela pessoa. E às vezes Deus vai te dar sabedoria para você abordar a questão de um outro ângulo que possa então ajudar essa pessoa. Estabeleça o alvo de ter uma consciência programada biblicamente. Então você precisa das escrituras para compreender as escrituras, para poder agir de maneira correta. Lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. Então veja, mesmo você sendo pecador, mesmo você estando errado muitas vezes, lembre-se de como Deus é tolerante com você. Então não se esqueça disso. É Deus quem tolera, como ele é manso e humilde, longânimo, e que ele quer o seu bem, não o seu mal. Então lembre-se de que Deus te trata dessa maneira, para que nós possamos tratar dessa mesma maneira a outra pessoa. A solução desses conflitos e diferenças, conflitos resultantes de diferenças, envolve a aplicação da tolerância amorosa. Você deve agir em amor e não de querer moldar a pessoa à sua imagem. Você precisa colocar os interesses da outra pessoa à frente dos seus. Você precisa morrer para o seu ego, para os seus desejos, para suas expectativas próprias. Você tem que desejar, você tem que olhar quais são os interesses da outra pessoa e ajudá-la a compreender como essas coisas funcionam, caminhar com ela para que as coisas aconteçam de maneira dependente de Deus e não movido por orgulho, mas movido pela fé. Então, tomando esses passos, você já começa a mudar muitas coisas no relacionamento com o próximo. Então, algumas orientações que nós vamos usar aqui para falar com outros cristãos, veja, outros cristãos, sobre suas diferenças. Primeiro, lembre-se que Deus fez a outra pessoa com uma personalidade singular e que Deus tem um propósito nisso. E que esses propósitos provavelmente têm pouco a ver com tornar a vida mais fácil para você. Muitas vezes nós estamos brigando com os outros porque nós queremos que as coisas sejam mais fáceis para nós. Então não tem a ver com você, tem a ver com os propósitos de Deus. Pare e reflita sobre isso. 2 Coríntios 10:12 diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Veja, às vezes a gente está vendo as coisas acontecendo de tal maneira na vida do outro que não é a forma que você vive. Você vive de um jeito, a outra pessoa vive de outro. E querer fazer com que a pessoa se encaixe dentro daquilo que você é, a Bíblia chama de insensatez. Então, pare. Segundo, guarde-se contra atitudes legalistas e críticas que elevam questões que não são pecado ao nível de pecado. Então você vai lá e vê seu marido fazendo uma coisa, tendo uma atitude que não é pecaminosa. E você então briga, grita, né? Vocifera contra aquela pessoa, fala, e aquilo não é pecado, mas você eleva aquilo como sendo pecado. A gente faz isso com os filhos, para criar medo nos filhos, para que eles não saiam debaixo do nosso controle, para que eles estejam por mais tempo presos às nossas próprias vontades. Então, guarde-se contra atitudes legalistas e críticas que levam questões que não são pecado ao nível de pecado. Certo? Eu sou o padrão, e se você for diferente de mim, você não é o cristão que deveria ser. Olha só, você alcançou um nível de maturidade que é que o outro alcance, mas ao fazer isso, ao julgar o outro pelo seu nível de maturidade, você se mostra totalmente imaturo, porque você não ajuda a conduzir o outro para que ele alcance a maturidade. Você quer forçar a maturidade nele. E isso nunca vai acontecer. Muitas vezes o que você está fazendo é atrapalhando que o outro alcance uma certa maturidade. 3. Concentre-se mais no interesse da outra pessoa em vez de só focar no seu interesse. Procure saber quais são os desejos, o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela está agindo daquela maneira, o que está movendo, são os nossos desejos que nos movem. Então, compreender os desejos daquela pessoa, o interesse da outra pessoa, vai nos ajudar a entender por que ela está fazendo aquilo e como que nós podemos ajudá-la a resolver. Às vezes, o interesse dela não é pecaminoso e nós podemos ajudar a resolver o problema de outra maneira. Às vezes, o interesse dela é pecaminoso, então nós devemos ajudá-la. No outro sentido, percebe? É uma questão de caminhar em amor. A Bíblia nos diz, Filipenses 2:3,
Não façais por partidarismo, ou seja, para si mesmo, para conseguir alguma coisa para o seu benefício, ou para a sua glória ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Precisamos, então, olhar as necessidades dos outros, os interesses dos outros. 4. Seja sensato. Seja disposto a ceder ao ponto de vista e desejo do outro. Abra mão do que é seu muitas vezes para que o outro. Cristo fez isso. Abra mão da sua glória, do seu conforto ao lado de Deus, na presença do Pai. E se fez humano como nós, para sofrer tudo a tentação do pecado, para passar fome, frio, sofrer necessidades, até mesmo medo, para poder morrer na cruz, sofrer a morte em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. Seja sensato, esteja disposto a ceder ao ponto de vista e desejo do outro. Veja, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3:17. A sabedoria se mostra dessa maneira, não acusatória, não agredindo, não diminuindo, não menosprezando. Percebe? É totalmente diferente. A sabedoria, ela se mostra mansa, pura, pacífica. Percebe? 5. Esteja disposto a tolerar as características irritantes nas outras pessoas. 1 Coríntios diz, capítulo 13:5, falando a respeito do amor, que ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esse é o amor para o qual nós devemos agir, tolerar amorosamente ao outro. 6. Tente determinar para quem a questão é simples e para quem a questão é complexa. Às vezes é mais complexa para você e para outra pessoa é simples e justamente isso te incomoda. E às vezes a questão é simples para você e complexa para outra. E aí você vai conseguir abordar a questão de maneiras diferentes. Você vai poder mostrar mais amor para poder instruir ou ser ajudado pela outra pessoa. Numa escala de 1 a 10, sempre faça essa pergunta para você. Sendo que 1 é uma questão simples e 10 uma questão complexa, quão importante é esta situação para você? Faça essa pergunta, responda, e você vai conseguir identificar para quem é mais simples e para quem é mais complexo. 7. Permita que a paz de Cristo seja o juiz. A paz deve ser mediadora do conflito. Colossenses 3,15 diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede gratos, sede agradecidos. A paz que Cristo conquistou na cruz, ele terminou o conflito que existia entre nós e Deus. É essa obra de Cristo que deve ser juiz sobre a forma como nós estamos tratando o próximo. 1 Coríntios 1,10 diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Entende? A disposição mental de agradar a Deus, de buscar a Deus, de glorificar a Deus, não dos meus interesses. Entendeu? Não é buscar a minha vontade. Todos têm que pensar como eu penso. Não. É no propósito de glorificar a Deus. E 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Pré-requisitos 4. Então, precisamos ter uma tolerância amorosa. Esse é o pré-requisito principal para lidar com a questão de diferenças nos conflitos. Tiago, então, nos diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo? Tiago 4, de 11 a 12. Acusar alguém de algo que não é pecado é acusar a Deus.
Percebe? Você acusar alguém de algo que não é pecado é acusar a Deus. Então, fiquemos com esse versículo em nossa mente, para que possamos meditar e refletir a respeito do que ele está dizendo. Que possamos entender que Deus é legislador, e que nós não devemos falar mal uns dos outros, que nós devemos buscar colocar os outros, a necessidade dos outros, os interesses dos outros superiores a nós mesmos. Nós não somos perfeitos, e mesmo que nas coisas em que nós alcançamos a semelhança de Cristo, não devemos forçar que os outros também alcancem só porque eu alcancei. Isso mostra que muitas vezes você está sendo legalista em vez de ser amoroso. Então, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Este é o nosso estudo, que nós aprendamos, usemos esses instrumentos que estamos aprendendo para que possamos viver em paz com os irmãos. Que Deus abençoe a todos e um ótimo dia na presença do Senhor.